Olá, irmãos! É uma alegria muito grande estar aqui mais uma semana, pararmos as nossas atividades do dia a dia para meditarmos na palavra de Deus. Nós citamos aqui no vídeo introdutório que nós estudaríamos o Apocalipse inteiro e dentro desse estudo se encontram cartas às 7 igrejas do Apocalipse, 7 igrejas daquela época em que o livro foi escrito. E eu te convido hoje a meditar na última igreja, na carta à última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E eu creio que, assim como aconteceu nas outras cartas em que meditamos, a palavra de Deus tem algo para nos ensinar, alguma instrução nova para nós, seja um consolo, um confronto, o que for. Eu creio que a palavra de Deus tem algo a agregar, acrescentar em nossas vidas hoje. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. O texto começa da seguinte forma: Ao anjo da igreja em Laodiceia, ou seja, a liderança da igreja, escreve. Então Jesus está dizendo aqui para João que é para ele escrever ao anjo, ao líder, ao pastor da igreja de Laodiceia, o seguinte: Assim fala o Amém. Quem é o Amém, irmãos? O Amém é o próprio Deus. Lá em Isaías 65, no versículo 16, nós encontramos uma referência onde o nosso Deus é chamado de Amém. Então é também o nome de Deus. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse é Jesus, irmãos, mais uma vez sendo identificado como a sabedoria de Deus, como aquele que está no começo e no final, como aquele que é o próprio Deus e tem autoridade para julgar as igrejas, para falar com as igrejas. E Jesus diz o seguinte para a igreja de Laodiceia: Eu conheço a sua conduta, não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Essa figura da água ela é bem clara para nós, não é verdade, irmãos? Da água não, perdão, do quente e do frio. A gente que gosta de se alimentar bem, a gente que aprecia uma boa culinária, sabemos que não é agradável tomar ou comer alguma coisa morna. A gente gosta muito de, no verão, tomar aquela água geladinha, aquele suco com gelo, ou no inverno, aquele chazinho. Agora está mais frio, a gente pode degustar, aproveitar para comer uma comidinha mais quente, tomar uma bebida mais quente. Mas o morno nunca é muito bem visto por nós. Nós nunca queremos uma água morna, um café morno, uma comida morna. Então essa figura ela é bem familiar para a gente. Uma coisa morna é uma coisa que não é definida, é uma coisa sem graça, é uma coisa que não tem proveito nenhum. E é interessante a gente saber que a igreja de Laodiceia tinha uma fonte de água diferente de outros lugares. A fonte de água de Laodiceia vinha de outros lugares. A própria cidade, o próprio lugar não tinha a sua fonte de águas. E o que acontecia? A água não chegava gelada nessa cidade. A água chegava morna e cheia de sedimentos, cheia de sujeira, se eu posso dizer assim, para ficar mais claro. Então era uma água que não tinha um proveito muito grande. As pessoas que tomavam dessa água ingeriam uma água morna, sem graça, sem refresco, e uma água ainda cheia de sedimentos, cheia de sujeira, perdão. Sujeira. E essa figura, então, é ainda mais interessante para ser aplicada nessa igreja. Essa igreja sabia muito bem o que era receber uma água morna, o que era receber para a sua saúde uma coisa mais ou menos, uma coisa que não é tão definida, que não é tão boa. E Jesus prossegue da seguinte forma, ali no versículo 17: Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha que interessante, irmãos, a gente encontra aqui uma igreja autossuficiente, uma igreja que entende que não precisa de Deus, que não precisa da justiça de Deus por ser uma igreja bem-sucedida. A igreja de Laodiceia tinha uma excelente economia, cresceu, prosperou muito financeiramente, era conhecida pelo seu comércio diferenciado, e essa igreja estava autossuficiente. E mais uma vez, como nós já vimos aqui, como é fácil nós cairmos no engano de que por termos recursos, por termos talvez uma boa técnica musical, uma boa publicidade, um jeito eloquente de falar,
Nós temos o que precisamos. Quantas vezes associamos igrejas bem-sucedidas a igrejas que têm recursos, que têm pessoas que falam bem, pessoas que são bem desenvoltas, quando Jesus está lembrando aqui que não é isso o mais importante. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. É maravilhoso termos as bênçãos de Deus, podemos desfrutar de técnicas boas, precisamos fazer o melhor, especialmente na casa de Deus. Aliás, em tudo, né? Porque vivemos para a glória de Deus. Mas temos que tomar o cuidado de nos lembrarmos que nós precisamos, acima de tudo, de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, não vem de dinheiro, não vem de talentos, não vem de nada além de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que alguns ministros usam, falando para Deus: contigo eu posso tudo, mas sem ti eu não posso coisa nenhuma. E é verdade, irmãos. É essa lógica que temos que ter em nossa mente. Apesar do dinheiro, apesar dos recursos, das habilidades, dos dons que devemos nos empenhar em ter, em adquirir, nós precisamos nos lembrar, o essencial, o que não pode faltar, é a presença de Deus, é a justiça de Deus. Às vezes nem precisamos cair nisso dos recursos que eu estou dizendo aqui. Muitos de nós temos a tendência de nos apoiarmos nas nossas boas obras, nos nossos bons comportamentos, entendendo que nós somos suficientes e não somos. Precisamos de Deus para nos justificar, para nos santificar. Não importa, é muito bom a gente ver que Deus muda a nossa vida, que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, mas o que de fato vai fazer diferença na nossa vida é a presença de Deus. Só Ele pode completar essa obra que começou nas nossas vidas. Só Ele pode nos aperfeiçoar. Só Ele pode fazer as coisas acontecerem de fato nas nossas vidas e nas nossas igrejas. A igreja de Laodiceia caiu na arrogante autossuficiência, coisa que eu e você temos que tomar cuidado para não repetir. E se já estamos repetindo, precisamos tirar isso da nossa vida. Eu reforço mais uma vez que devemos buscar o melhor, fazer o melhor com as nossas atitudes, com os nossos recursos, com os nossos talentos. No entanto, com o dom de Deus na nossa vida, no entanto, não nos esquecendo da essência, que é a justiça de Deus, que é a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que se Deus não edificar, o trabalho é vão. E também diz que todo trabalho no Senhor tem o seu valor e a sua importância, não é vão. Então, relembramos esse conceito. O que precisamos é de Deus, do seu poder, da sua justiça, da sua glória. Com isso podemos todas as coisas e sem isso não podemos coisa alguma, seja a nossa igreja qual for, sejam os nossos membros quais forem, perdão. E aí, irmãos, ele continua dizendo o seguinte: aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da sua nudez, e o colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Irmãos, muito legal nós sabermos também que a igreja de Laodiceia tinha o foco do seu comércio em ouro, vestes e um tipo de um colírio para os olhos. E mais uma vez, essas figuras são utilizadas por Jesus, para que essa igreja se lembre que ela precisa do verdadeiro colírio, que é a iluminação do Espírito. Do verdadeiro ouro purificado no fogo, da verdadeira veste branca, que são a justiça e a glória de Deus nas nossas vidas, mais do que qualquer coisa. Então, é mais uma vez uma mensagem para que essa igreja não se apegue a nada além de Cristo como essencial e fundamental para o seu desenvolvimento e sustento. Sustento espiritual também, irmãos. Quanto a mim, repreendo e educo os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então Jesus está convidando essa igreja à intimidade com ele, a retomar os fundamentos, a viver ancorados na presença de Deus, na suficiência do Pai. E é muito legal, irmãos, nós percebermos que Jesus é muito amoroso. Nós encontramos por diversas vezes, não só no Apocalipse, mas na palavra de Deus, duras palavras de repreensão, duras palavras de exortação
para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas igrejas. No entanto, Jesus, de uma forma tão maravilhosa, nos lembra aqui que o Pai educa aqueles a quem Ele ama. Então, se nós recebemos a exortação de Deus, é porque nós temos um Pai que nos ama e que não nos quer em caminhos errados, mas nos disciplina para que possamos voltar ou caminhar no lugar certo. 21. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos finalizar mais uma vez pensando no quanto Jesus nos ama, no quanto Jesus está dizendo para nós: deixe de lado tudo mais que você considera suficiente. Entenda que eu sou suficiente na sua vida, que eu tenho para você uma intimidade, uma comunhão e uma glorificação que nada mais pode te oferecer. Nós concluímos essa exortação tão dura com o nosso Senhor nos chamando à intimidade com Ele, ao amor, ao relacionamento. Que essas palavras fiquem no nosso coração, que possamos revisar aquilo que vimos nas outras cartas às igrejas e nos lembrar que Deus está à nossa espera, que o Pai nos ama e que deseja continuar e completar essa obra que começou nas nossas vidas e assim fará para a glória dele. Uma ótima semana para vocês. Semana que vem nós vamos começar a parte 2 desse livro com as visões proféticas e o que elas têm para nos ensinar.